Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Nessa série estamos tratando se a Igreja Católica ela é cristã. Bem, devemos examinar os seus ensinamentos, devemos ensinar o que a Igreja Católica professa e se ela está em consonância com as Escrituras ou não. Bem, no livro de apologética católica, chamado As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, do casal e dos autores Alexandre Varela e Viviane Varela, eles desvendam alguns mitos sobre o catolicismo romano. Em certas ocasiões eles acertam, mas em outras eles erram grandemente. Por exemplo, nós temos aqui na página, vamos ver aqui na página 84, 82, 81, 82 do livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, nós vemos aqui os autores falando da seguinte forma: os protestantes dizem que a Bíblia é a única autoridade. De fato, nós protestantes e evangélicos acreditamos que de fato a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Igreja Católica tem a tradição também como algo confiável. Em outra ocasião posso tratar sobre essa questão. Mas eles fazem aqui uma crítica em ter somente a Bíblia como autoridade de fé. Olha, se assim deveriam simplesmente se calar sobre as questões que a Bíblia não aborda explicitamente e presumir, sem hipocrisia, que esse tipo de doutrina produz um cristianismo engessado, incapaz de dar respostas aos dramas do homem contemporâneo. Mas, na verdade, nós acreditamos que a Bíblia ela traz respostas, sim, para os dramas contemporâneos. Basta que nós façamos uma investigação mais acurada e vamos verificar que a Bíblia ela tem resposta para todas as questões. É bem verdade que nem todos os assuntos são explícitos, né, nas Escrituras Sagradas e que você vai encontrar com o nome contemporâneo. Mas ela trata das questões, sim, do ser humano de todos os séculos. E eles fazem uma crítica na página 82, concernente a cada um ter a sua interpretação da Bíblia. Na verdade, esse foi um dos grandes problemas da Reforma Protestante. Admitimos que cada um, fazendo uma interpretação por si mesmo das Escrituras, surgirá, conforme está escrito aqui, muitas novas seitas. Né? A heresia da interpretação pessoal da Bíblia que motiva a fundação de novas seitas a cada dia. É verdade, nós concordamos com os autores sobre essa questão. Mas é por isso que Deus deu pastores, mestres, presbíteros, para que essas pessoas possam ser orientadas da maneira correta e ter a interpretação correta das Escrituras. É por isso que Deus deu ministério para a igreja. Né? Agora, sobre a questão de ter interpretações pessoais da Bíblia, logicamente que você vai incorrer em muitos erros e heresias. Ok? Ele cita aqui uma questão. E mesmo dentro das comunidades protestantes mais antigas, os líderes alteram cada vez mais a doutrina para agradar ao mundo, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que em razão de uma interpretação equivocada da Bíblia, aprovou o casamento homoafetivo em 2015. Bem, é verdade que a Igreja Presbiteriana norte-americana, uma das igrejas presbiterianas que existe, aprovou isso. E é verdade também que essa igreja presbiteriana, do qual ele está se referindo aqui, ela de fato aprovou o casamento homoafetivo, e não somente isso. Essa igreja presbiteriana ela tem pastores, entendeu? Homossexuais e também pastoras lésbicas. É por isso que a Igreja Presbiteriana Brasileira, a IPB, né, a Igreja Presbiteriana Brasileira, não coaduna com a Igreja Presbiteriana
norte-americana do qual ela nasceu. Ok? Essa igreja que ela está se referindo aqui não é todas as igrejas presbiterianas. Essa aqui é uma vertente da igreja presbiteriana que tem nos Estados Unidos. Essa igreja, ela caiu no liberalismo teológico e afundou-se moralmente, biblicamente. E é verdade isso aqui que está expondo aqui. Agora, não é verdade dizer que toda igreja evangélica ela é uma filha da besta, da perdição, as igrejas estão todas perdidas. Se você não estiver filiado à igreja católica, você está perdido. Não, não é este o caso. A Bíblia não mostra essa questão. Agora, diz aqui na página 82 do livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, diz o seguinte: também é a heresia do livre exame que leva grande parte dos protestantes a renegarem ensinos bíblicos essenciais e explícitos, como, vamos ver qual que são esses ensinamentos bíblicos. O fato de Jesus ter fundado a igreja sob Pedro. Bem, eu já tratei sobre essa questão no vídeo número 1. Então você vai ver lá, você pode observar que não tem fundamento, sim. Não tem fundamento essa doutrina de Jesus ter fundado a igreja sob Pedro, como Pedro fosse a rocha da igreja. Ok? O fato de que Cristo se faz realmente alimento por nós. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Isto aí é outra questão que a gente pode tratar em outra ocasião. Né? A transubstanciação. A necessidade de confessar os pecados a um sacerdote. Então, eles usam aqui o versículo de João 20, 23. Diz a necessidade de confessar os pecados a um sacerdote. E também a condenação ao divórcio. Sendo os ensinamentos bíblicos explícitos, os protestantes sempre dão um jeito de deturpar a palavra de Deus conforme sua ignorância ou conveniência. Bem, se faz necessário nós vermos se de fato passa no teste esta questão de confessar pecados a um sacerdote. Né? Porque conforme o Catecismo da Igreja Católica de 1994, que substituiu o Catecismo de Baltimore de 1885, então esse catecismo ele ensina o que a Igreja Católica ela acredita. Então, sobre confessar pecados a um padre, né? Confessar os pecados a um sacerdote, tem base bíblica para isso? É isso que nós devemos ver. O que diz a Bíblia? O que a palavra de Deus nos fala sobre essa questão? Com referência ao perdão dos pecados, né? As suas doutrinas, elas devem ser examinadas se tem sustentação bíblica ou não dentro da Igreja Católica. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica de 1994, página 411, inciso 1493. Veja o que diz o Catecismo de 1994. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembre depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Diz também o Catecismo de 1994, página 401. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. E diz também a página 392 do inglês, eu estou me referindo ao Catecismo da Igreja Católica no inglês. Na página 392 diz o seguinte: é chamado sacramento da confissão porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. Então veja bem, queridos, o catolicismo romano, ele ordena os membros a confessar os seus pecados a um homem. Mas a Bíblia revela que aqueles que são nascidos na família de Deus
podem ir diretamente ao trono de Deus para terem os seus pecados perdoados. Basta somente você ler o Salmo 32, o verso 5, da sua própria igreja católica. Veja bem o que diz lá o Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade, não mais ocultarei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Diz mais a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5. Aliás, 1 João, lá perto de Apocalipse, você pode conferir na sua igreja, na sua Bíblia da Igreja Católica. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui não está se referindo a você ir para um sacerdote, um padre, mas você ir diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ok? Davi também confessou seus pecados a Deus enquanto orava. Salmo 51, verso 2 e 3, está escrito o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Disse Davi no Salmo 51, verso 2 e verso 3. Então, aqui está o porquê os verdadeiros cristãos têm acesso ao trono de Deus. Quando você realmente coloca-se diante da Bíblia Sagrada e não das tradições de qualquer igreja, de qualquer denominação, mas quando você recorre às Escrituras, você vê lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós entramos em uma oração direta com Deus através de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai. Por causa do sangue imaculado de Jesus que derramou na cruz do Calvário, temos autoridade para ir diretamente ao trono de Deus, a fim de sermos perdoados. Então veja, quando a gente vê o exemplo da Igreja Católica se referindo ao primeiro Papa, no caso eles têm o primeiro Papa como Pedro. Então, para a Igreja Católica, o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro. Quando você observa Pedro, em Atos capítulo 8, versículo 8, aliás, Atos capítulo 8, versículo 18 a 22, você vai perceber o seguinte nesse livro de Atos. O seguinte, um homem que era chamado Simão veio ao suposto primeiro Papa, no caso Pedro, desejando comprar o poder do Espírito Santo. Então ele via Pedro realizando milagres através do poder de Deus, e ele veio até Pedro. Né? Então Pedro ele respondeu o que a este Simão? Né? Esse pecado de Simão, certo? Quando ele queria também esse poder do Espírito Santo, o que Pedro fez, né, sobre esse pecado? Ele sugeriu que Simão fizesse uma confissão ali diante dele, de Pedro. Fala: olha, Simão, confessa seus pecados aqui diante de mim, eu sou, né, o primeiro Papa da Igreja Católica, então você me confessa aqui diante de mim aqui, e eu vou perdoar os seus pecados através de Deus. Foi isso que aconteceu? Não. Pedro disse-lhe para ele se arrepender, certo? E confessar o seu pecado a Deus. E pedir perdão a Deus. Então, veja, o exemplo da Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 8, versículo 18 a 22, é o seu referencial que você deve seguir. Ok? Pedro é o maior exemplo de que ele não pediu para ninguém confessar os pecados para ele. Entendeu? Outra questão, os sacerdotes
eles podem perdoar pecados? A segunda parte dessa doutrina católica, ela ensina, certo? Ela ensina que os padres católicos têm poder de perdoar pecados. E isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica de 1994. Ou você pode achar o Catecismo da editora Vozes aqui no Brasil de 1993. Mas a Igreja Católica, através desse Catecismo de 1994, na página 411, diz o seguinte: somente os sacerdotes que recebem da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Vou repetir: somente os sacerdotes que receberam autoridade da Igreja a faculdade de absolver e poder perdoar os pecados em nome de Jesus. Então, conforme a Igreja Católica, os sacerdotes podem perdoar pecados. Mas isso vai contra a Bíblia Sagrada. A Bíblia não diz a Bíblia nos informa que nenhum homem tem autoridade de absolver pecados, de tirar pecados de ninguém. Quando nós lemos na Bíblia, no Evangelho conforme escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 7, nós encontramos o seguinte: porque fala ele deste modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Diz Marcos capítulo 2, versículo 7. Já o catolicismo romano ensina que o sacerdote é o mediador entre Deus e o homem. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica de 1994, página 401, inciso 1456. Então o catolicismo ensina que o sacerdote é o mediador entre Deus e o homem. Mas a Bíblia reconhece somente um mediador. A Bíblia está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Com quem que ficar? Com a tradição da Igreja Católica ou com a Bíblia Sagrada? Mais uma vez, o Catecismo admite que estas não são instruções de Deus, mas são tradições de homens. Vamos ver o que diz o Catecismo na página 398. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como segunda tábua de salvação depois do naufrágio, que é a perda da graça. Então, a Igreja também católica, ela ensina a perda da graça, certo? E ela tem como regra de fé não a Bíblia, mas ela tem o seu catecismo, ok? Isso traz a pessoa a uma escravidão espiritual, porque nós temos que ter somente a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e diz a palavra de Deus que a palavra de Deus é a verdade, João 17 e 17, a palavra de Deus é a verdade. Mas o Catecismo da Igreja Católica ensina na página 401 o seguinte: conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar fielmente os seus pecados graves pelo menos uma vez por ano. Olha só o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Eis aí novamente a obrigação, de você estar confessando os pecados a um homem. Então, isso é uma arma poderosa da Igreja Católica Romana, que deixa as pessoas com medo, apreensivas. Em essência, essa doutrina diz que se você deixar a Igreja Católica, você não poderá mais ter os seus pecados perdoados. E significa que você não poderá mais ir para o céu. Então você deve lembrar do que a Bíblia diz, que isso somente são ameaças feitas por homens. Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais
e dar-lhe a compreensão, para você ver a profundidade, né, da palavra de Deus, né? Que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, que você possa entregar a sua vida para Jesus Cristo, né? Através do poder de Deus. Milhões de católicos fiéis fazem filas em confessatórios, acreditando que o sacerdote tem poder de perdoar os seus pecados. E você? O que você vai fazer? A quem você vai confessar os seus pecados? Para um sacerdote pecador também? Ou vai confessar para o próprio Deus, que tira os seus pecados? Então, a Bíblia diz no Salmo 130, verso 1 a 4, diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, escuta a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Uma pergunta. Contigo, porém, está o perdão, pois aqueles que o temem. Então, queridos, preste atenção. Siga Jesus Cristo, obedeça a Jesus Cristo, se sujeite a Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Não confesse seus pecados a um homem, seja ele um pastor, seja ele um sacerdote, seja ele um líder religioso, mas confesse seus pecados a Jesus Cristo, abandonando seus pecados e prosseguindo no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você será feliz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.